uma experiência material. Só isso, tranquilamente. Estamos momentaneamente presos nessa carne. E vamos voltar ao mundo espiritual. De que forma nós vamos voltar ao mundo espiritual vai depender única e exclusivamente dos nossos pensamentos. Vocês estão conseguindo entender? O pensamento que nós emitimos, aquilo que nós cultivamos, é o que vai ser o nosso futuro e é o que vai nos levar a voltar para o mundo espiritual nas condições que nós estamos plantando e produzindo. Então você vê ali no slide um monte de palavras bonitas falando sobre o pensamento, que o pensamento cria, a imaginação. Realmente tudo aquilo é verdadeiro. Um espírito se manifesta sempre por pensamento. Ele não tem a voz. Ligando o meu corpo, esse corpo, a mim, espírito, existe um corpo espiritual. É o corpo do espírito que está ocupando esse corpo carnal e me liga a ele. E é através do meu pensamento, o meu perispírito, que movimenta o meu corpo. Não é o meu braço que se movimenta sozinho, é o meu pensamento que controla o perispírito, que movimenta o meu corpo. Naquelas experiências do movimento, no início, daquelas mais ostensivas manifestações, quando tinham as mesas girantes, as pranchetas, e depois a movimentação, as manifestações físicas, a explicação bem assim simples, como que aquilo se produz? O espírito, ele se apropria temporariamente do fluido magnético de um médium de efeitos físicos, onde ele mistura com o perispírito dele e envolve, penetrando aquela mesa como se fosse o perispírito da mesa, onde ele está ligado àquela energia toda, todos aqueles fluidos que criou como se fosse um perispírito artificial, e ele, com a vontade dele, ele movimenta aquela mesa. Assim que funciona, como nós movimentamos o corpo, através do nosso perispírito. Bom, fomos criados há muito tempo, e um dia nós vamos conseguir atingir a nossa liberdade plena, que só será atingida quando nós estivermos na plenitude do amor, na plenitude da paz, na plenitude do conhecimento. Aí nós seremos perfeitamente livres, como nós fomos criados para sermos livres. Não fomos criados para ser subordinados a ninguém, a nos submetermos à vontade de ninguém, a nos submetermos à escravidão ou à imposição da vontade alheia. Nós um dia seremos donos da nossa integridade espiritual. Vai demorar para a gente chegar a esse ponto, porque nós todos, usando um termo às vezes um pouco mais pesado, nós somos todos espíritos, não só ainda no início da nossa trajetória, nós somos ainda espíritos doentes da alma, e vou explicar por quê. Não existe ninguém encarnado que não tenha os seus momentos de tristeza, de angústia, medo do futuro, tristeza pelo passado, que carrega dificuldades e um fardo de tristeza, de preocupação, ou com o filho, com ele mesmo, com a sua profissão, com o dia a dia, com a sua saúde. Todos nós somos espíritos necessitados. Todos nós que estamos encarnados aqui nesse planeta, que é um planeta de prova e expiação na escala, né, conforme o Kardec dividiu os mundos, que é um planeta que se diz que é uma escola, é uma cadeia, um presídio e é um hospital. Qual a doença dos espíritos? A doença dos espíritos é a doença da alma. São os pensamentos negativos, os pensamentos de ódio, os pensamentos que enegrecem, que escurecem a nossa individualidade. O pensamento, a doença do pensamento.
é uma cadeia e é uma escola. Para tudo isso funcionar, há necessidade de uma coisa que chama-se disciplina. Disciplina. Nós precisamos nos disciplinar. Se nós estamos aqui para resgatar crimes do passado, problemas que nós criamos para o próximo, se nós estamos aqui para isso, nós precisamos nos submeter à disciplina da corrigenda. Nós precisamos ter a resignação diante do sofrimento, aceitar aquilo que nós não podemos evitar. Essa é uma das disciplinas. Na escola nós precisamos dos monitores, precisamos dos professores. Nos hospitais nós precisamos de todos aqueles que cuidam da nossa saúde. Então, se vocês fizerem um paralelo, vocês podem ver que nós dependemos dos outros. Nós dependemos de nós e dependemos dos outros. Nenhum de nós aqui reencarnou sozinho. Nenhum de nós aqui foi jogado numa aventura no mundo material. Nós fomos preparados para essa existência que nós estamos atravessando. Nós planejamos os grupos familiares, os grupos profissionais, as pessoas com quem nós temos ligações e afinidades, mesmo que não seja do sangue material, que sejam as famílias espirituais. Todos nós viemos em grupo. E mesmo assim, muitos espíritos nos ofereceram a ajuda, a proteção, nos ofereceram acompanhamento, nos ofereceram a amizade. Nós não estamos sozinhos nunca. Nós temos o nosso guia espiritual, é o mentor, é aquele espírito que, quando nós planejamos a nossa encarnação, por amor, por ligação, ele se comprometeu a nos acompanhar durante essa existência e às vezes outras. Ninguém chama por ele. É o nosso melhor amigo, conforme está no Evangelho. É o Espírito que está pronto a todo momento para nos dar a intuição para que nós não venhamos a falir novamente. É aquele aviso que a nossa consciência nos dá. Ele está sempre pronto. Nós escolhemos se nós queremos a companhia dele ou queremos a companhia de outras pessoas que não querem o nosso bem. Espíritos, amigos também encarnados. Bom, além do espírito protetor que nós temos aqueles com quem nós temos os compromissos, aqueles que já voltaram para o mundo espiritual, que são os nossos pais, nossos avós, os tios, os amigos, pessoas com quem nós tivemos grandes ligações afetivas. Todos estão torcendo pelo nosso retorno ao mundo espiritual em paz, pelo menos relativa. Se nós temos filhos, eles têm espíritos também protetores, que também irão nos auxiliar para que nós possamos cumprir a missão de conduzir as crianças. Se nós temos empregados, eles também têm espíritos protetores que estão para nos auxiliar para que esses funcionários sejam tratados com dignidade e que eles possam evoluir. Se nós temos patrão, a mesma coisa. Quando nós ofendemos, agredimos alguém, nós estamos agredindo a um filho de Deus. Quando nós causamos um prejuízo a alguém, é um prejuízo a um filho de Deus. Tudo isso que eu estou falando, nós é que temos que escolher: sofrer e ter paz. Como que nós sofremos? Sempre começa no pensamento. O pensamento é a origem de todo o nosso mal. Quando nós recusamos o perdão a alguém, quando nós julgamos uma pessoa, quando nós colocamos nela pensamentos que ela não teve, sentimentos que ela não tinha, nós estamos causando para nós um prejuízo muito grande, dificultando uma relação, dificultando às vezes uma reconciliação. As pessoas com quem nós estamos próximos, seja lá quem for, se temos dificuldade, provavelmente pode ser um coração que nós precisamos reconquistar para nos libertarmos. A nossa evolução vai partir sempre
do nosso pensamento. Quando nós pensamos, nós estamos emitindo fluido, corrente, emoção. Isso não tem parada, o pensamento não tem bloqueio, não tem fronteira. Quando nós emitimos um pensamento, uma emoção, endereçado a quem quer que seja, pode ter a certeza que chega. Vai chegar naquela pessoa a energia amorosa, a energia de saudade, a energia de raiva, ódio, desejo de mal. Tudo que nós pensamos, nós criamos uma energia. E se nós não tivermos cuidado, tudo aquilo que está sendo emitido por nós acabamos perdendo o controle. É difícil quando você deseja o mal a uma pessoa. Se você emitiu aquilo, ele tem um endereço, tem um encaminhamento. Depende de nós, né? Não a fazer isso. Se a pessoa estiver protegida, não vai atingir, vai retornar. É a lei da ação e reação. Como que nós podemos, então, controlar o nosso pensamento? Nós não pedimos ajuda aos nossos mentores, aos nossos guias espirituais, ao nosso anjo da guarda. Procurem no Evangelho essa parte. Está lá os conselhos para que nós chamemos eles a todo momento, num pedido de ajuda, num pedido de proteção, num pedido de intuição, num pedido de auxílio também, até para uma doença. E a prece que também está no Evangelho, todo o capítulo sobre a eficácia da prece e a transmissão do pensamento. Eu aqui estou falando, está todo mundo me ouvindo. Se eu estivesse só pensando, os espíritos estariam ouvindo. Se eu faço uma ligação com um espírito superior, eu estou me desligando da matéria. Jesus, quando veio nos ensinar todos aqueles ensinamentos, ele não veio para criar uma religião, e ele não veio para criar a religiosidade, essa coisa assim, sabe, aquele palavreado, os rituais, os dogmas, a religiosidade, nem religião. Ele veio nos espiritualizar. Ele veio espiritualizar a humanidade, fazer com que as pessoas deem menos importância às questões da matéria, o orgulho, o egoísmo, o racismo, o ódio, a escravidão. Ele veio para combater tudo isso, nos ensinando o que? Amar, perdoar. E nós fizemos tudo, continuamos agindo errado, continuamos com a alma doente, porque nós estamos ligados aqui e nos preocupamos com o dia a dia. Nós nos preocupamos com salário, preocupamos com dívida, preocupamos com a saúde, preocupamos com bens. Nós estamos preocupados sempre com a matéria. Está certo, temos que ter essa preocupação. A questão é o valor que nós damos para essas coisas. Quando diz lá, para que nós façamos as nossas preces a todo momento, como nós respiramos, como nós matamos a sede. Os conselhos são: agradeça por escapar de um perigo, agradeça a sua saúde, agradeça a união da sua família, agradeça o ar que você respira, a visão, o poder de falar, agradeça que você pode andar, enxergar, né? Tudo isso. A todo momento nós teríamos que estar agradecendo essas bênçãos que nós recebemos, esse corpo que eu tenho para poder viver aqui na matéria e desempenhar as minhas atribuições, as minhas funções. E ali também no Evangelho fala sobre rezar, fala o que nós podemos pedir, o que nós devemos fazer e como fazer. Aí tem a prece. Diz lá, comece agradecendo a Deus. As pessoas confundem tudo, confundem a prece. Eu tenho uma tia minha, que o neto vai fazer prova na escola, ela liga e fala: faz uma prece coletiva, reza para que ele tenha calma, que ele passe a prova. Meu Deus, eu posso até fazer uma prece, pedir para o moleque acalmar, mas eu não vou pedir para o Espírito lá ensinar as provas para ele. Aliás, eu nem tenho que me meter nesse assunto, é uma obrigação dele. Aí você vê aquela pessoa, um homem gordo, adora a palavra rodízio,
torresmo, whisky, cerveja, só pensa nisso. Poltrona, Netflix. Aí ele vai fazer um exame de sangue e reza para que o exame dele dê tudo bom, que seja positivo. Pede a Deus que ele não tenha triglicérides, colesterol. Aí se ele está danado, tem lá diabetes, um monte de problema causado por ele mesmo, aí ele tem a cara de pau às vezes de falar que Deus esqueceu ele. Deus me esqueceu. A gente transfere para os outros, pede para os outros rezar por nós. Reza por mim, eu vou fazer uma viagem. Mas como assim? Eu vou rezar por você? Eu vou beber água para matar a sua sede? Eu vou respirar para você ficar vivo? Nós temos a obrigação de rezar, é nós que temos. Tá? Essa casa, como todas as outras, tem todo um aparato espiritual para nos apoiar. Quando nós entramos numa casa dessa angustiados, com dificuldades, preocupações, perturbações espirituais, todo mundo que frequenta uma casa espírita percebe. Aquele que chega angustiado, desesperado pela fisionomia, passado um tempo ele começa a chegar mais alegre, um olhar brilhante, mais risonho, mais tranquilo. Foi a casa que fez isso? Foi a casa que consertou a situação dele? Não. Foi porque na casa ele encontrou uma maneira dele buscar o equilíbrio emocional, a calma. Tudo isso nós recebemos. Tem mais, quando nós tomamos um passe, o passe é a manifestação de um pensamento do espírito e do médium passista. Ele emite o pensamento e a vontade de aplicar algum fluido naquela pessoa. E como que esse pensamento atua? Através dos fluidos magnéticos, do fluido animal do médium, vai atuar no corpo daquela pessoa, nas células, na água. O pensamento vai atuar no nosso corpo, vai nos trazer reequilíbrio energético, vai nos interromper a fuga, vai nos auxiliar até no afastamento de espíritos que nos perturbam. É o pensamento. Por isso, quando nós começamos a pensar coisa ruim, coisa negativa, começamos sentimento de ódio, de impaciência, de irritação, quando nós não queremos perdoar ninguém, quando nós nos isolamos. Imaginem o que está acontecendo com o nosso corpo, que está ligado diretamente ao pensamento. A origem das doenças, a origem das perturbações, começa sempre no nosso pensamento. Espírito é pensamento. Os espíritos agem pelo pensamento. Para que nós possamos dar um início a facilitar a nossa evolução, a nossa libertação, é o pensamento. Nós temos que seguir o exemplo do nosso mestre que disse: orai e vigiai. Duas coisas que têm base no pensamento. Orai é ficar falando aquelas palavras bonitas que a gente vê na literatura, é repetir o que nós lemos, o que nós aprendemos. Orar vem da palavra do latim orare, oral, falar. Orai, orar é falar com Deus, é falar com algum espírito amigo, é falar com o nosso guia espiritual. Orar é conversar, é pedir, é agradecer. E nós não precisamos ficar, buscando palavras difíceis, palavras bonitas, rebuscadas, aquelas palavras que parecem um quadro barroco, todo cheio de enfeite. Nada disso. O que vale é o que nós temos aqui no coração, aquilo que nós colocamos para fora. Quando nós pedimos por alguém, você pode ter certeza que esse pedido ele vai ter muita força. Mas aí não é porque a pessoa pediu ora por mim, tem uma coisa que parte da gente, de ver o sofrimento de outra pessoa e pede para que os bons espíritos levem a ela consolo, tranquilidade, paz, equilíbrio. Aí é diferente. É uma iniciativa nossa. Bom, orai e vigiai. O que ele quis dizer com orai e vigiai? O orai vocês já entenderam, rezar. Rezar para pedir proteção, rezar para pedir
que nós tenhamos equilíbrio, que nós tenhamos a iluminação, as intuições para não cometer mais erros do que nós já cometemos, para nós tratarmos as nossas doenças da alma, que nada mais são que os pensamentos e os sentimentos ruins. É quase loucura. Um ciumento excessivo, ele chega a ficar louco, ele perturba a pessoa que é vítima daquele ciúme. O invejoso, ele também está à beira da loucura, porque ele não consegue viver em paz. É como se ele tivesse com a mente dele perturbada, aquela coisa pensando o tempo todo, aquele miserável comprou um carro novo, ele não consegue viver. O ciumento, o egoísta, o orgulhoso. Bom, o vigiar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Isso é a mesma coisa do jejum. Quando os discípulos não conseguiram afastar lá os que eles chamam de demônios, ele falou: por que nós não conseguimos? Ele falou: raça adúltera, não sei até quando vou sofrer entre vós. Ele falou: porque vocês não têm o jejum. O que é jejum? Muita gente para de comer. Não, eu vou fazer jejum porque eu preciso expulsar demônio, eu preciso, ser o espírito mais forte. Esse jejum é o jejum do pensamento e do sentimento. É não pensar besteiras, é não pensar coisas ruins, é não nos ligarmos à matéria, é não sentirmos essas coisas ruins. Quando nós estamos começando a jejuar no pensamento, no sentimento, nós estamos nos libertando do mal que nós carregamos, e aí nós teremos a ascendência moral junto com as nossas emoções e sentimentos, para poder dar exemplo, para poder guiar, para poder até doutrinar uma entidade em sofrimento e em vingança. Orai e vigiai. É o pensamento. Gente, tudo isso, essas coisas que eu falei estão nos livros de Allan Kardec. Mas a questão da prece, o mais importante de tudo, para que nós possamos levantar o pensamento a Deus. Qual é a prece mais grata aos olhos de Deus? Aquela que parte de um coração puro. É a prece mais grata a Deus. Isso não quer dizer que as outras não são ouvidas. O que é um coração puro? É um coração que não tem ódio, é um coração que não carrega mágoa, é um coração que não tem esses pensamentos, que não é egoísta, é um coração que não julga o próximo, é um coração de uma pessoa que olha a todos como irmãos espirituais, encarnados como nós. Se eu estou aqui encarnado, estou aqui preso, estou aqui nesse hospital escola, presídio, como se diz, é porque alguma coisa muito séria eu tenho comigo, não é? Então, como que eu posso olhar para outra pessoa e julgar o pensamento dela, as atitudes dela, o que levou aquela pessoa àquela situação? Não é? Um pai de família, às vezes, tem tanta dificuldade com a esposa, e se ele abandona o lar? Ele foi fraco? Será que nós podemos julgar? A esposa que abandona o lar, ela foi fraca? Nós podemos julgar? Não. Porque 100 anos atrás, os divórcios eram arsênico. 200 anos atrás. Eu falo sempre que nós estamos numa época excelente. Nós estamos na nossa melhor encarnação. A nossa melhor encarnação, porque a anterior vocês podem ter certeza que não foi coisa boa. Por quê? Olha, a escola pública, ela foi uma criação do Allan Kardec, quando voltou da Suíça para a França. Ele que criou, esse programa das escolas públicas. Antes não existia. Vamos analisar o Brasil em 1800, 1820. O que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos escravos, nós tínhamos ignorância, nós tínhamos todo tipo de ignorância, maldade. Será que nós, naquela época, encarnados, nós éramos bons? Será que nós tínhamos escravos e tratávamos bem eles?
E na Europa, que eles não tomavam banho, não tinham higiene, não tinham asseio, em que a maioria das pessoas dormiam em cima do capim, da palha nos estábulos, poucos nobres tinham camas. Era muito atrasada a humanidade, sempre foi. Então essa encarnação é ótima para nós. Hoje nós temos de tudo, informação segundo a segundo. Depende só de nós. Eu ia falar um negócio que escapou aqui, tem a ver com o nosso passado. Bom, temos alguma preocupação com o nosso futuro? Nós estamos preocupados, como é que nós vamos voltar para o mundo espiritual? Será que nós pensamos nisso no dia a dia? Será que quando eu voltar para o mundo espiritual, eu vou ter paz em saber que o meu filho foi bem encaminhado? Isso é principal. É muito triste a gente ouvir essas coisas que a gente ouve dos espíritos nas manifestações. Pais e mães em desespero por causa do sofrimento dos filhos nas regiões de sofrimento e tristeza. E nós não precisamos passar por isso, porque nós temos o conhecimento para nos libertar. Lembrei o que eu ia falar. Dizem que nós enfrentamos uma guerra entre a sombra e a luz, que nós enfrentamos uma guerra entre o bem e o mal. Não é nada disso, nada disso. É entre o conhecimento e a ignorância, só isso. Um espírito, por mais ignorante, grosseiro, por mais ódio que ele tenha no coração, a partir do momento que ele tem o conhecimento, que tudo aquilo que ele está passando foi provocado por ele mesmo, e que ele tem as ferramentas para ser feliz, onde ele vai aprender toda a lei do amor, do perdão. Quando ele perceber isso, quando ele começar a adquirir esse conhecimento, a maldade dele não tem o porquê sobreviver. A maldade nada mais é do que a ignorância, a falta do conhecimento. Nós temos, aqui tem estudo, tem livros bons, estudos dirigidos. Depende só de nós. Vamos continuar ignorantes? Vamos continuar vindo aqui no centro, escutando o que os palestrantes dizem, que nós somos obrigados a acreditar, porque eu não estudei, eu não li o Evangelho, eu não estudei o livro dos Espíritos, então o que ele falar é lei, é verdade. E aí nós estamos nos escravizando, deixando que outras pessoas nos dirijam. Então, eu vou só dar um último conselho. Gente, amai-vos e instruí-vos, orai e vigiai. O resto vem por consequência. Estudem, e eu espero de verdade que o que eu falei aqui possa ter alguma utilidade para que vocês abram os olhos na necessidade de abandonar as trevas da ignorância e buscar a luz do conhecimento. Uma boa noite a todos. Bate palma não. Bate palma não, que o palestrante, qualquer um, fica vaidoso. Nunca bate palma. Se falar, não tem que... Tá bom? Alô, alô, boa noite a todos. Foram verificar os números para a gente sortear 2 livros. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a palestra edificante do Alexandre.